Olá, pessoal. A gente vai começar então a tratar de derivadas, tá? Na aula de hoje. E, e essa é uma parte mais introdutória, tá? Envolvendo a questão de derivadas, que a gente vai verificar significado geométrico de derivadas, a maneira de calcular derivadas, né? Mas essa é uma parte que vocês têm que trabalhar também, que é justamente a ideia de limites, né, envolvendo o cálculo de derivadas, tá? Normalmente, é, quando a gente está calculando derivadas, a gente não aplica a limite, tá? A gente não faz essa, não é uma prática corriqueira, tá? Do cálculo de derivadas. Mas a ideia, que eu quero dizer é que a ideia associada em relação às derivadas, elas partem do princípio do cálculo do limite, tá? E aí como é uma parte que vocês, né, de introdução e tudo, então vocês têm que ver essa parte, e aí quando a gente estiver tratando de aplicações, né, de coisas mais envolvendo problemas e outras coisas, essa parte não é exigida, o cálculo usando o limite, a não ser que, né, eu peça alguma questão. Nessa primeira parte, como a gente vai ver, talvez eu peça, né, que vocês façam o cálculo de algum, né, em questão de lista e avaliação usando a ideia de limites, tá? Mas quando vocês estiverem mais avançados com isso, a gente, né, já faz direto isso. É bem tranquilo, inclusive, tá? É um dos tópicos eu acho que mais fácil do cálculo 1, ah, é porque não tem tanto problema como a questão do limite, para modificar a função, para tentar encontrar ah, uma maneira de fugir das indefinições e tudo mais. Né? Não tem muito isso não na questão das derivadas. E acaba se tornando mais fácil, porque a regra é. Tem algumas regras, obviamente, mas as regras são mais fáceis de tratar, posso dizer dessa forma. Na verdade, são regras que estão definidas, são regras claras, diferente, por exemplo, do limite, que você tem que pensar numa maneira de como é que vai modificar a função. De repente você faz uma modificação, aquela modificação não resolve, aí você tem que pensar em outra estratégia. Né? É por aí. Assim como a questão das integrais. Integrais talvez seja a parte mais difícil até do cálculo, justamente por causa dessa, dessa situação também, né? Que você vai ter que modificar a função, vai ter que enxergar um caminho, olhar para a função e enxergar um caminho para fazer a modificação sem fazer a modificação da função, ou uma estratégia de integração que vá funcionar para aquela função, para aquele tipo de função é um caminho. E aí o tópico de derivadas não. É tudo mais tranquilo em relação às derivadas. Mas vamos lá, vamos parar de. Já vamos falar disso na prática. Né? É, falar de derivadas a gente necessita de, né, relembrar alguns pontos de matemática, de fundamentos de matemática. Eu não sei se vocês viram isso em fundamentos de matemática, mas então acho que em geometria plana, né? Ou em não, geometria plana é figura, né? Figura, sólida, geometria. Geometria analítica, né? Vocês vão ver isso, não sei se vocês já viram. Deixa eu colocar um ponto P aqui. Aqui vou colocar um ponto X, e aqui obviamente então vai ser a F de P, né? E aqui F de X, por exemplo. Ah, se a gente for pensar
né, na ideia de função, né, que a gente tem trabalhado muito, dois pontos, né, por dois pontos a gente vai trabalhando, não necessariamente com função, mas se eu estiver trabalhando, por exemplo, com dois pontos, né, eu consigo traçar uma reta por esses dois pontos. E essa reta, ela tem uma inclinação, né, tem um ângulo de inclinação, e a essa inclinação a gente define como coeficiente angular da reta, né? Só lembrando dos conceitos. Né? Se eu tenho dois pontos, eu consigo então traçar por esses dois pontos uma reta. Né? Essa reta tem uma inclinação e essa inclinação é definida como coeficiente angular da reta. Né? O nosso famoso M, não sei se todos lembram. A ideia aqui é, né, baseado nos dois pontos, é fazer o seguinte, para o coeficiente angular. Né? O cálculo do coeficiente angular é a variação entre os valores de y, ou seja, a subtração dos valores de y, ou seja, f de x, variação aqui, ó, o maior e o menor, né? Menos a f de p, certo? Dividido pela variação dos valores de x também, dos valores do eixo x. Então, x menos p. Ok? Com isso, você define o coeficiente angular da reta. Certo? É possível fazer isso, né? E aí, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com dois pontos qualquer aqui, eu não vou nem localizar isso no plano cartesiano, mas é só para a gente relembrar esses conceitos, por exemplo. Definir aqui dois pontos. Por esses dois pontos, eu consigo traçar uma reta, tá? Por dois pontos, eu sempre vou conseguir traçar uma reta. Não importa aonde esses pontos estejam localizados, mas eu consigo traçar uma reta por dois pontos. Sempre, tá? A ideia do terceiro ponto aí já foge um pouco da questão. Pode ser que esse terceiro ponto esteja aqui, por exemplo, e aí eu consigo localizar ele na reta, ou pode ser que o meu terceiro ponto esteja fora, esteja deslocado. E aí isso não é mais uma reta, passa a ser uma... Para que eu consiga ligar esses três pontos, eu vou ter aí uma curva, uma outra coisa qualquer, mas não é mais uma reta, certo? Então, por esses dois pontos, se eu quisesse, por exemplo, definir o coeficiente angular desse coeficiente angular dessa reta, né, que liga esses dois pontos, né, basta que eu faça essa subtração de pontos, né, a variação dos valores de x, os valores de... por que eu peguei valores de y iguais vai zerar aqui? Então, deixa eu pegar, sei lá, 3, né? Vou pegar um menos 3 aqui, já que eu peguei esse ponto na parte negativa. Né? O 4 está na... Enfim. Aí, ó, então valor de y2 menos 3 dividido por... Aí você pegou esse valor, né, esse primeiro ponto você usou para indicar o valor do primeiro y, aqui, ó, né? Então vai fazer a mesma coisa aqui, usar ele mesmo como sendo o valor para usar como sendo o x, tá? E aí o menos 4, certo? Resultado para isso faz a somatória em vez de subtrair, né? Então 5 e aqui eu também tenho 5. O coeficiente angular dessa reta é igual a 1. Ok? Se você fizer essa alteração em relação à ordem, né, pegar esse aqui para ser o valor do f de x e esse aqui f de 3 e f de p, o resultado, né, que você encontra, na verdade não, 4, aqui é o menos 3, 2, dividido por, agora eu comecei com um ponto lá, né, menos 1. O resultado é o mesmo também, né?
que aqui você teria o menos 5 dividido por menos 5. Menos 5 dividido por menos 5 é 1, positivo. Ok? Então, a ordem aí com que você coloca o ponto não faz diferença. Certo? Então, isso é coeficiente angular da reta. Tá? Coeficiente angular da reta. Então a gente tem aquela relaçãozinha ali de cálculo de coeficiente angular da reta, né? O valor, a variação, aqui a variação é a variação do x, do y, desculpa, e a variação do p, né? Do p não, do x, desculpa. A gente pode ver isso aqui também, ó, nos livros, como sendo escrito dessa forma, de delta y e delta x para definir o coeficiente angular da reta, tá? Geralmente vocês verificam essa notação, né? E o delta aqui indicando que é variação no eixo y e variação no eixo x aqui na delta x, certo? Só que, aí relembrar desses conceitos, se a gente for pensar, vamos, obviamente, tá, a gente vai pensar agora numa função, tá? E essa ideia de reta vamos pensar na função. E essa função, vou colocar até um gráfico diferente, aí a gente vai... Que a ideia que a gente traçou aqui era de uma função, né, produzindo um coeficiente angular, né, porque o gráfico dessa função que a gente definiu era uma reta, tá? O gráfico dessa função que foi colocado aqui, né, era uma reta. Só que a gente vai pensar na ideia dessa reta agora como uma ideia secundária. O gráfico da nossa função, vamos pensar numa curva, né? Vamos fugir dessa pensar numa curva aqui, sei lá, uma curva desse jeito, desse modo. Deixa ela mais bonitinha aqui. Tá. Acho que dá para mostrar o que eu quero aqui. Então vamos pensar nessa curva aqui como sendo agora o gráfico da função f de x, certo? Essa curva aqui é a nossa f de x. Ok? Um gráfico parcial, não está completo aí o gráfico da função. Se a gente, né? E aí, né, de acordo com o que está colocado aqui, o que temos? A gente tem essa mesma situação, né? Um valor do f de x, f de p, né? Um valor p produzindo a f de p para essa função, e o x produzindo uma f... Estou gravando, está gravando. Produzindo uma f de x, né? Isso para essa função, certo? Se a gente traçar, por exemplo, uma reta, né, ligando esses dois pontos, uma reta, né? Se a gente traçar uma reta ligando esses dois pontos, esse pincel azul é muito clarinho. Comprei. Pegar o vermelho.
Se é uma reta, eu consigo definir, e esses dois pontos estão definidos, né? Eu consigo, então, fazer com que consigo calcular o coeficiente angular dessa reta, ok? Dessa reta que não tem relação nesse momento. A única relação que essa reta vai ter com a minha função, com a função f de x, é que nesse ponto e nesse ponto eu sei exatamente quem eles são, quem são os pontos dessa reta. Como é que eu sei disso? Porque eles coincidem com o gráfico da função exatamente nessa posição. Então, se a função f de x nessa posição tem coordenadas P e f de P, né? Esse ponto em específico vai pertencer aqui, eu vou colocar até vou chamar de S, né, minha reta. A gente representa reta com letra minúscula, né? Então, vou chamar de S, a reta S. Então, esse ponto, obviamente, ele pertence também à reta S, né? E aí o ponto X, né, o segundo ponto, X e f de X, também pertencem à reta. Os pontos que ficam aqui fora do gráfico, eu não sei, para mim também não interessa muito não, tá? Obviamente que com base nesses dois pontos você consegue definir o coeficiente angular da reta e, consequentemente, se você tem o coeficiente angular da reta e tem pelo menos um ponto, né, você consegue definir a equação da reta. E aí a gente vai até tratar disso mais na frente também, equação de reta baseada em derivação. Mas a ideia é a seguinte, aí você conseguiria definir os outros pontos e tudo mais, né, da reta, e aí só fazendo distinção. A reta S, né, só é uma informação acessória aí pra gente, não é o nosso foco. O nosso foco é a função f de x, que não tem muita relação com a reta S, tá? O que acontece? Tá. Se eu aproximar esse valor de x, né? Se eu aproximar esse valor de x, porque aqui o gráfico não vai ficar legal, mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Estou aproximando esse valor aqui. Agora eu vou pegar um valor de x aqui e, obviamente, eu vou ter uma associação com o valor f aqui. Sei lá, vamos chamar de f de a, só para diferenciar aqui e aqui esse a, né? Um x do eixo x, um valor a. Se eu traçar agora uma reta, né, observa o que acontece com a inclinação da reta, ligando agora o P, o ponto P, não, o ponto de coordenada PF de P e a F de A. Observa que a inclinação da nossa reta, ela vai mudar, certo? Vou chamar essa reta agora de R. Quais são as informações, quais são as únicas informações que eu tenho a respeito dessa reta? As mesmas que eu tinha em relação a S. Eu sei que nessa reta eu tenho um ponto AF de A e eu tenho um ponto PF de P. E aí observa que se eu faço uma aproximação mais ainda, sei lá, vamos pegar aqui logo na metade, vou pegar um ponto B. E vai ficar bem complicado de... Mas tá. Considera que como tem uma inclinação, né, esse ponto é maior que o ponto F de P, certo? É porque eu acabei colocando aqui, vou ter pegado bem essa parte aqui que dava pra... Aí agora é a mesma situação, ó. Eu vou traçar pelos pontos P, e aqui eu tenho meu F de B, né? Bem aqui. Certo? Se eu traçar, né, uma reta ligando, não tem outra cor para fazer.
embaçado, né? Tá, o gráfico da função sumiu. Mas, ó, eu crio outra reta, uma reta t, por exemplo, certo? E à medida que eu fizer essas aproximações mais e mais, vai chegar uma hora em que eu vou ter uma reta exatamente tangente ao gráfico da função, f de x. Eu vou traçar uma reta que vai ser a reta tangente. Até eu vou tirar essa reta t para não confundir, para não fazer confusão. Vamos colocar uma reta v aqui, tá? Em algum momento, né, eu vou ter exatamente uma reta tangente ao gráfico da função. Vocês lembram do conceito de tangência, né? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com ciclo trigonométrico, a reta tangente seria uma reta que só vai tocar, né? Só vai tocar uma vez. É porque aqui, ó, é difícil de desenhar isso, né? Mas a ideia da tangência é que ela só intercepta, né? Intercepta um único ponto, né? Intercepta um único ponto de qualquer parte de alguma coisa, né? Se eu estiver trabalhando com uma curva, essa reta que é a tangente, ela vai interceptar essa curva uma única vez, certo? E aí, então, isso acontece, tá? Então, eu vou ter uma reta tangente ao gráfico da função. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando eu tiver um valor de x tendendo a p, né? Se eu fizer isso, o valor de x tendendo a p, significa que eu estou pegando um valor muito pequeno, né, e muito próximo de p, de modo que essa distância aqui, observa que eu fui diminuindo, né? Comecei com x, aproximei de p, né, com um valor menor, peguei um valor menor aqui, né, mais próximo de p, né, e à medida que eu aproximar, o que vai acontecer com essa reta? Ela vai se tornar tangente ao gráfico da f de x. E aí vocês já captaram a ideia, né? Se eu fizer x tender a p, né? X tender a p, como é que eu faço isso? Eu aplico a ideia de limite, né? Quando isso acontece, eu crio, na verdade, o quê? Né? Se eu fizer o x tender a p, significa que eu estou diminuindo essa distância. Eu estou, né? Então, na verdade, pegando o valor p para substituir na minha função, né? Eu estou fazendo essa distância aqui se tornar zero, ó, né? Se x for para p, não vai ter diferença, o x vai ser p, certo? E aí, então, é essa ideia, né, que a gente utiliza como sendo o limite. Né? Então, eu já vou trabalhar... Mas eu estou trabalhando com o limite do quê? O limite para o coeficiente angular. Tá? Quando x tender a p, você para aquela relação lá, de x menos f de p dividido por x menos p. Certo? Ih, pessoal, agora confundiu foi tudo, né? De onde que veio o coeficiente angular associado com limite? Aqui, ó, a gente está trabalhando, né, com o gráfico da função f de x, né? Função f de x, e aí definimos o gráfico dessa função. Traçamos várias
né? Definimos dois pontos para essa função apenas, e por esses dois pontos a gente sempre consegue traçar uma reta, né? E para essa reta a gente consegue definir coeficiente angular, f de x menos f de p dividido por x menos p, né? A variação do y e a variação do x, né? Nessa ordem com que foi colocada, f de x é maior que f de p, e aí por isso a subtração lá. E a subtração na mesma ordem, x menos p. Mas a ordem também aí não faz muita diferença, né? Para o coeficiente angular, né, poderia trocar, mas desde que eu pegasse na mesma ordem, né, f de p menos f de x, f de x e p menos x, tá? Na mesma ordem aí. Mas essa ideia aí é a que a gente coloca, que está colocado nos livros, a gente mantém. Então, se eu consigo traçar coeficientes angulares para cada uma dessas retas, em algum momento eu vou ter, né, se eu for diminuindo, encurtando as distâncias, fazendo com que x diminua tanto a se aproximar até que essa diferença entre x e p seja zero, ou seja, que haja coincidência de x, do x com p, significa que essa reta, ela vai tangenciar o gráfico da f de x, né? Ou seja, eu não vou ter mais essa reta tocando duas vezes o gráfico da função f de x em si, uma única vez, né? Então essa vai ser uma reta tangente ao gráfico da função f de x. Essa reta tangente também tem um coeficiente angular, né? Também tem um coeficiente angular. Como é que eu calculo esse coeficiente angular para essa reta? Da mesma forma como a gente já havia definido aqui, né? Só que a diferença é que se eu aplicar o limite nessa relaçãozinha aqui, se eu aplicar o limite nessa relação, é exatamente isso que eu estou pegando. Eu estou pegando o coeficiente angular da reta tangente. Porque, ó, eu estou fazendo a distância entre x e p se tornar nula, né? X tende a p. Eu vou fazer essa aplicação aqui. Se x for p, obviamente que o resultado aqui no denominador zera, né? E essa é a ideia, então, de derivada. Essa é a definição de derivada. Derivada da função nada mais é que o coeficiente angular da reta tangente àquele ponto. De novo. Definir aqui coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico da função f de x, né? Ao gráfico da função f de x, na verdade, definida no ponto f de x menos f de p, dividido por x menos p, certo? Isso é o coeficiente angular de uma reta. Se eu aplico o limite a isso, ou seja, se eu faço a distância do x e do p se tornar nula, se tornar inexistente essa distância, o x tender a p, significa que eu não estou trabalhando com um único ponto agora, né? Ou seja, essa reta, esse coeficiente angular, ele está, na verdade, tangenciando a função em um único ponto, né? A função f de x em um único ponto. Tá? O coeficiente angular está associado à reta tangente, certo? O coeficiente angular está associado à reta tangente. Se eu torno, né, o valor de x muito próximo do valor de p, ou seja, que essa diferença aqui seja nula, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo o coeficiente angular de uma reta que vai interceptar, e obviamente que esse f de x, né, ele pertence à reta, mas ele também é definido no gráfico da função. Lembra daquela coincidência? Esse ponto e esse ponto são os únicos pontos, por exemplo, né, se eu estivesse fazendo uma comparação do gráfico de f de x com S, são os únicos pontos em que essas informações são iguais. Né? O f de x
ao gráfico da função, o ponto x e f de x estariam, né, pertencem ao gráfico da função e também pertencem à reta S. Tem coincidência aí, certo? Então, quando eu defino aqui para calcular o coeficiente angular da reta, a informação que eu estou buscando é a informação lá da função, né? A informação que me foi dada baseada na função, né? Na função f de x, né? O valor de x aqui no gráfico, o f de x definido aqui, né? O p definido aqui e o f de p aqui no meu gráfico, certo? Então, essas informações coincidem tanto para a função quanto para a reta tangente. Essas informações é que eu estou usando. Ok. Então, a gente está tratando de duas coisas. A gente está tratando do gráfico da função e a gente está utilizando uma informação acessória que é a informação de retas que passam por pontos definidos no gráfico dessa função. Essas retas, elas produzem coeficientes angulares, né, diferentes, dependendo da inclinação dela. Se eu tenho dois pontos, eu consigo definir, baseado nesses dois pontos, esse tal desse coeficiente angular, né? A ideia sempre é pegar a variação do y e dividir pela variação do x que você define, então, o coeficiente angular. Se você aplica a ideia de limite nisso e faz com que a variação do x se torne nula, a variação do x se torne nula, você está definindo o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico da função que produziu aqueles pontos, né? Porque a variação do x e a variação do y, obviamente, vão ser informações básicas para você definir pontos específicos que vão estar associados ao gráfico da função e, obviamente, associado também à reta, no caso, a reta tangente, certo? E isso é derivada. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente definida no ponto P. Isso é a informação de derivada. Derivada é o coeficiente angular da reta tangente num ponto P. Então, o que eu estou pegando aqui é justamente a derivada da função no ponto P. E é essa notação que a gente vai utilizar. E a gente lê f de linha. Tá? F' de P. Esse traçado aqui é a ideia né, que a gente utiliza para representar então as derivadas e ler f' de P. Ok? Então isso é derivada. Essa ideia de limite, né, baseado nessas informações que a gente definiu então a ideia de derivada. Derivada nada mais é que o coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico da função num ponto P. Né? Definir esse ponto aqui, agora vamos apagar essas tracejadas, vamos colocar a informação de modo mais claro. E aí eu consigo... vamos pegar um gráfico que eu consiga, por exemplo, uma inclinação, acho que talvez. Então, o gráfico da função f de x e uma reta tangente ao gráfico dessa função, né? Vai interceptar aqui, seria então a nossa ideia de derivada. Né? Mas aqui não é a reta em si, tá? Não é a reta, a f de x não é esse gráfico. A reta aqui, ó, vai ser, na verdade, o coeficiente angular. Vou colocar até aqui o m, né, que é a nossa derivada no ponto P. Assim, obviamente que vai ter um ponto P associado aqui, e aqui eu vou ter meu f de P, certo?
o gráfico da função f de x está em azul. Ok? A derivada no ponto P, né, o valor de x nesse ponto, é, na verdade, o coeficiente angular dessa reta aqui que eu traço como sendo uma reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto P. Tá? Como é que eu faria isso? Né? Usando essa ideia de limite, certo? Mas tem outra anotação que vocês vão ver bastante também, e ela pode até ser, né, ser utilizada aí, quando vocês tiverem algum problema de utilizar essa relação aqui, por exemplo, né, a gente tá utilizando o limite lá. A gente viu que para o limite a gente consegue fazer uma mudança de variável. Né? Se eu chamar, por exemplo, e aqui eu vou usar, pode ser, né, como é mudança de variável, né, a gente podia utilizar o U, né, que era o que a gente vinha trabalhando. Né? Pegava qualquer parte dessa função aqui definida como sendo U, fazia uma mudança de variável. Mas os livros, eles utilizam H. Né? Os livros de cálculo 1 utilizam para essa parte aqui de derivadas, utilizam H. Não me pergunte por quê. Isso, na verdade, eu nunca me preocupei em saber, né, se tem alguma relação ou se é só uma variável que foi escolhida aí aleatoriamente. Mas cumpriu o papel que é o papel de fazer né, a associação de mudança de variável, né, para o limite. Né? Então a ideia que a gente traçou, né, quando eu estava tratando de mudança de variável em limite, era chamar qualquer parte disso aqui, né, que tornasse mais claro o nosso cálculo de, né, a variável. Vamos usar o h. Então, se eu chamar o h aqui de x menos p, né, e o x, né, e obviamente que eu estou aplicando então o limite quando o x tende a p. Depois eu faço isso, que aí a gente vai mudar também a questão do limite. Tá, mas a ideia então é que o h mais p seja igual a x, né? É a mesma ideia, a mesma regrinha aí, a mesma relação. E aí, então, se o x tende a p, para essa parte aqui, né, x menos p, obviamente que esse limite aqui vai ser igual a zero. Tá? Ou seja, o meu novo limite que eu vou aplicar, quando h tender a zero agora, né, isso aqui é h, né? E aí, quando eu faço x tender a p, esse limite é igual a zero. Né? Eu calculo um limite para definir o próximo valor de tendência da nossa variável que mudou. Né? Nesse caso, o h então está indo para zero. Do que? O x ele é h mais p. Então, significa que a f de x vai ser f de h, vamos só mudar a relação, p mais h menos f de p dividido agora por h igual a x menos p. Essas duas notações são as notações que vocês vão verificar aí nos livros. Isso parece um F, mas não. Nos livros aí de cálculo. Tá? Pode ser que você encontre até um delta y dividido por delta x, dependendo do livro, tá? Mas é a variação, indica a variação. E as duas ideias, né, tratam da questão justamente de limite, tá? É o mesmo princípio, a mesma ideia básica, né? Só que nesse primeiro a gente pegou aquela ideia crua, né, direta, de coeficiente angular de reta, né? E o outro a gente fez a mudança de variável, né, baseado nessa no denominador, a gente mudou, né? E aí fez toda uma mudança, né? Se mudou a variável também, muda a tendência, não é mais o x tendendo a alguma coisa, e sim agora a nossa nova variável, né? E aí precisa então definir o valor, né, de limite
para o x, tendendo a p para aquela pequena parte que houve a mudança, né, de variável, no caso x menos p, eu apliquei o limite aqui, o limite foi para zero, e aí justamente esse limite zero que eu utilizo como valor de tendência agora da nova variável, certo? Então isso define derivada, e isso também define derivada. Essas duas definições são iguais, tá? São iguais. Ambas definem a ideia de derivada, e derivada define, então, o coeficiente angular de uma reta tangente num ponto específico da minha função f de x. Coeficiente angular da reta tangente num ponto. Tá. Aí você fica se perguntando o seguinte: mas para que serve a função? Se eu vou trabalhar com coeficiente angular de uma reta tangente, né? O que a função vai... Qual é a informação que eu vou ter para a função, né? Para a função em si? Na verdade, é com base nas informações definidas na função que você vai obter esses valores de f de x e de f de p. A gente associa a ideia, né, como sendo valores pertencentes, esses pontos f de x e f de p como pertencentes à reta tangente, mas na verdade eles coincidem com o gráfico da função. Lembra dos pontos de interseção lá quando a gente traçava, né, as duas retas, né? Então aquele ponto pertence tanto ao gráfico da função, tanto à função f de x, pertence à função f de x, eu consigo definir esses valores com base na função, certo? Como também eles pertencem à reta, né? São informações que coincidem ao gráfico da função e também pertence à reta. Nesse caso, o que importa para a gente é apenas a reta que é tangente, que vai definir o único ponto de tangência ao gráfico da função f de x. E obviamente que se esse ponto de tangência, né, do coeficiente angular, desculpa, na verdade não o ponto, o ponto P e F de P, esse ponto P e F de P, eles não são, só para reforçar a ideia, a gente não está tratando aqui com P e F de P como sendo P e F de P como sendo, não faça mais essa confusão, tá? De P e F de P como sendo a derivada, tá? Não. P e F de P não são derivada. P e F de P é uma aplicação da função. É como se eu estivesse trabalhando aqui com 2, por exemplo, na minha função, e aqui eu teria o F de 2, certo? Aqui eu tenho o ponto 2 e o ponto F de 2. Esse valor de ponto, e até um ponto, ele não define a derivada da função. Não é a derivada da função. Tá? Não é a derivada da função. O que esse ponto representa? Esse ponto representa justamente, vou colocar dessa forma, o local onde eu consigo traçar uma reta que seja tangente ao gráfico dessa função. Certo? De novo, esse ponto que foi definido, por exemplo, 2f de 2, aqui, ele é um ponto que é comum a uma reta tangente e ao gráfico da função f de x. Essa reta, obviamente, que é tangente, ela não vai tocar o gráfico dessa função em mais nenhum ponto. Ok? E quem que vem ser a derivada, então, professor? Quem que vem ser a derivada para a função? A derivada da função é o coeficiente angular dessa reta tangente. A derivada é a inclinação dessa reta.
Ok. A gente utilizou a informação do ponto, né, do 2 e do f de 2, obviamente, para calcular essa inclinação de reta. Mas esse 2 e f de 2 não são, não tem relação nenhuma, até porque a inclinação, o coeficiente angular da reta vai ser um número só, não um ponto, tá? Aqui eu tenho uma coordenada, um ponto, f2 e f de 2. Então, não façam essa confusão, né? Aqui, esse ponto é o ponto em que a reta tangente e o gráfico da função eles coincidem, ou seja, é justamente nesse ponto que a reta tangente intercepta, passa, né, justamente nesse ponto no gráfico da função. Ok? E a derivada, né, essa ideia que a gente aplicou de limite, definiu essas relações todas, né, que é a ideia de derivada, é então apenas o coeficiente angular dessa reta, da reta tangente, certo? E também está definido assim, né, f' de P. F' de P. E tem relação com a função, tá? E tem relação com a função. Embora isso aqui represente o coeficiente angular da reta tangente, né, ela tem relação com a função, porque a gente usa informações da função para calcular para calcular essa informação, né? Certo? Espero que vocês tenham captado a ideia aí. Vamos então fazer uma aplicação aqui, já utilizando essa ideia, certo? Eu tenho uma função x ao quadrado. Vamos pegar uma função simples. E a gente vai definir, né, a derivada em x igual a 1. Droga, não sei fazer mais um ponto de interrogação. A derivada em x igual a 1, tá? Né, se é x igual a 1, eu consigo, né, se eu tenho a função, eu consigo definir o y, tá? Então, de modo bem tranquilo aí. O que acontece, então, aplicando a ideia de limite, então se eu quero fazer a f de 1, né, eu vou aplicar, então, a nossa anotação, só para relembrar aqui. A nossa relação, né, f de x menos f de p, e isso quando x tende a p, certo? E aí, então, aqui, se eu quero a f de 1, esqueci o limite. E aqui, então, aplicando o limite, quando x tende a 1, né, o valor de p, nosso valor p definido aí foi p igual a 1, né? Então, a f de x é a função x ao quadrado, menos a f de p, a aplicação da função no ponto, ou seja, 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1, dividido por x menos 1. E aí esse limite é um limite que é conhecido nosso já, né? Um velho conhecido. Preciso fazer... esqueci um aqui.
preciso fazer, então, modificação na função, né? O produto da soma pela diferença. X menos 1, que multiplica x mais 1. Isso tudo dividido por x menos 1. Né? Cancela, cancela. E aí, então, eu vou ter o resultado para esse limite, quando x tende a 1, de x mais 1. Isso é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Logo, o significado desse 2 é que, se eu traçar uma reta tangente, ao gráfico de x ao quadrado em f de 1, o coeficiente angular dessa reta vai ser igual a 2, certo? Se eu traçar, né, fizer o gráfico dessa função, traçar uma reta que seja tangente, que seja exatamente tangente em x igual a 1, essa reta vai ter coeficiente angular igual a 2, ok? Esse é o significado. Então, aqui a gente calculou a derivada da função f de x no ponto x igual a 1, ok? Foi isso que a gente fez. E aí também não façam essa confusão. Esse limite só é derivada porque a gente está utilizando essa relação aqui, tá? Só é derivada porque a gente está utilizando, está partindo desse princípio aqui, tá? Nem todo limite vai ter essa ideia, né? Vai ter essa ideia de derivada associada, tá? Nesse caso em específico, esse limite é derivada porque a gente está pegando essa relação aqui, ó. Embora ele se torne um limite que a gente calculou várias e várias vezes, né, ao longo da disciplina, né? Mas é só uma estratégia, ok? E o resultado, né, para esse limite é 2, e esse 2, na verdade, é a derivada da função f de x em x igual a 1, ok? Ou f' de 1, certo? Eu vou colocar aqui até aqui embaixo, só para deixar bem claro que, então, f de 1, f' de 1 é igual a 2, ou seja, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado, porque é muita coisa, né? Mas é igual a 2, né? Esse coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de x ao quadrado no ponto x igual a 2, x igual a 1, né? É igual a 2, ou coeficiente angular. Entendido? Espero que sim. Bem simples essa função, bem tranquila. Bem tranquila, né? Tá, mas e se eu não tiver... Porque a ideia de derivada também, né? Aqui a gente definiu um ponto. Eu quero o valor de derivada da função num ponto específico. Ou seja, aqui eu defino o coeficiente angular da reta. Mas eu posso pedir para vocês que vocês definam apenas a derivada da função, né? Para um outro apagador. Que vocês definam só a derivada da função. E a gente vai trabalhar muito com isso, né? Nem sempre vai ser pedido que você aplique, né, a derivada da função num ponto, tá? Nem sempre você vai ter um valor numérico aí para a derivada, certo? Por exemplo, se eu quiser apenas a derivada da função sem a aplicação em um ponto, aí a gente utiliza aquela outra relação
E aí eu vou pegar aqui a f' de x, que é a relação em que eu utilizo o limite quando h tende a zero agora, né? Para f de p mais h menos a f de p. Nesse caso não vai ter aplicação, então posso fazer f de x mesmo, né? Dividido por h. Tá? É a mesma estrutura, tá? Só definida aí, então, f de x igual. Pegando a nossa função, já fazendo as... Quando h tender a zero. Isso aqui, ó, é a nossa função f de x, só que o nosso x está elevado ao quadrado. Então, isso fica x mais h elevado ao quadrado menos f de x e a própria função x ao quadrado, né? Isso tudo dividido por h, né? Aqui eu tenho o quadrado da soma, então eu vou resolver lá esse quadrado da soma. E aí tu vai ter, só repetindo aqui, porque aqui ainda não fiz, então não apliquei o limite, porque se eu aplicar o limite, o h vai ter resultado zero lá no denominador, né? Aí o que acontece? Tu vai ter um x ao quadrado mais 2 vezes x vezes h, mais h ao quadrado, né? menos x ao quadrado. Isso tudo dividido por h. Aí o que acontece aqui? Esses dois, né? Um positivo e um negativo, cancelou. Sobrou 2xh mais h ao quadrado, né? Se a gente colocar em evidência o h, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 2x mais h, certo? Coloquei em evidência o único h, que é o que eu vou utilizar para fazer o cancelamento, né? Com o denominador. E aí, então, eu tenho que a derivada para essa função é o limite quando h tende a zero para 2x mais h. E isso é, aplicando o limite agora, é 2x, né? Aqui não tem h para fazer a substituição, né? Só é 2x, é como se fosse valor constante, ó, não tem h para substituir, então permanece 2x mais zero. E isso é igual a 2x. De modo que a derivada, então, de x ao quadrado é 2x. A derivada. E aí, com base nessa informação, por exemplo, se fosse pedido que você calculasse, voltando lá para aquela ideia, né? A gente calculou isso, ó, f de 1, por exemplo. Derivada da função, qual era o coeficiente angular da reta nesse ponto, né? Baseado nessa relação aqui, eu poderia fazer simplesmente essa aplicação, né? Pegar 2 vezes a multiplicação de x, que é igual a 1, que é igual a 2. Ou seja, se eu estiver calculando f de 3, por exemplo, o que é f de 3? Eu sei que a derivada da função x ao quadrado é sempre 2x. Então, a derivada no ponto no ponto 3 é 2 vezes 3, que vai ser igual a 6. Ok? Essa relação é uma relação válida, tá? De derivada. Se for pedido a aplicação no ponto, você pode fazer a aplicação, obviamente, aqui. Exceto que se você estiver utilizando aquela relação primeira de limite, que você vai ter que fazer o cálculo, vai ter que aplicar lá o ponto já, tá? E aí você tem o resultado na forma numérica, né? Aquela primeira relação lá te dá o resultado de uma aplicação
já o resultado final, sem fazer. Essa segunda relação, ela te dá uma relação de função ainda, né? 2x. Então, é a derivada de x ao quadrado. Deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Ainda tratando dessa função, vamos trabalhar com essa função, que é uma função bem simples. Você já está calculado derivada, né? A gente aproveita o gancho para falar do que a gente vai falar agora, que é a equação da reta tangente, né? A relação de equação da reta, né, é essa, né, a nossa não sei se vocês lembram dessa relação, mas essa relação é a equação da reta tangente, né, a maneira de calcular a equação de reta tangente, de modo que o y o y que vai aparecer como indicando, né, a função. O f de p é a aplicação da função, né, da função específica num ponto definido, né? Se você não tem a função, você vai ter que ter esse ponto definido. O ponto, na verdade, é a associação do p e o f de p, tá? O valor de x é o valor que aparece também na função, na estrutura da equação da reta, e aqui eu tenho o coeficiente angular. Nesse caso, a gente pode substituir isso, né, pela derivada, né? Já que a gente está trabalhando com o ponto P, f de P, a derivada no ponto P é justamente o coeficiente angular dessa reta, tá? E a gente pode então usar isso aqui para definir a equação de uma reta tangente a um ponto, né? É esse valor de função de ponto né? Esse valor de coeficiente angular é a própria definição de derivada, né? Ou seja, o resultado da derivada da função num ponto, eu consigo, né? Se esse ponto está definido, ele é valor de x, né? Que vai ser usado aqui. E se eu tenho uma função, eu consigo então calcular esse valor de f de p para substituir nessa relação geral de equação de reta, certo? Tudo muito simples, né? Por exemplo, para 1 e f de 1, usando essa informação aqui como sendo a nossa função, tá? E aqui eu já vou até desenhar, né, como é que ficaria esse gráfico, por exemplo. Mas vamos essa derivada a gente já sabe, tá? Não vou calcular de novo, a gente já fez, né? Anteriormente eu peguei justamente esse exercício para economizar aqui o tempo, né, espaço, e aí a gente vai tratar de equação da reta. Então, derivada para essa função é 2x, né? Isso não altera, tá? Derivada, se for a derivada da função, não altera. A derivada da função num ponto específico, você vai ter mudanças aí, tá? Mas a derivada da função é sempre definida, tá? Tá definida. Como se fosse uma nova função e com base nessa nova função você substitui valores distintos de x e calcula, né? E vai depender do ponto, né, de variação. Obviamente que essa definição aqui, ó, não está representando um coeficiente angular de reta, tá? Não está definindo um coeficiente angular de reta. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta
vai ser uma reta tangente a um ponto, certo? Se eu não definir qual é o ponto, então isso fica em aberto. Isso aqui não define coeficiente angular de reta. Agora, se eu digo é no ponto x igual a 3, por exemplo. Se for x igual a 3, aí sim, ao substituir o valor de x nessa derivada, eu automaticamente defino o coeficiente angular da reta tangente ao ponto x igual a 3. Ok? Tá? Mas, de maneira direta, aqui eu não tenho coeficiente angular de nenhuma reta. Eu tenho uma nova função que eu posso definir os coeficientes angulares baseados no valor de x, né? No valor onde a reta vai tangenciar o gráfico da função. Tá? Nesse caso, então, se a função... Né? Sim, a gente vai fazer a aplicação lá, né? Na equação da reta. Então, se fosse pedido para vocês definirem a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x no ponto igual x igual a 1. A equação da reta tangente ao gráfico da função f de x ao quadrado em x igual a 1. Né? Geralmente vai ser pedido dessa forma. E que vocês iam pegar essa relação lá. Y da fórmula, da relação, esse valor de y não tem substituição. F de P, qual que é o valor da F de P? O x é igual a 1, então estou calculando a F de 1. F de 1 é x ao quadrado, né? A função é x ao quadrado, então a F de 1 é 1 ao quadrado, que é igual a 1. Que é igual coeficiente angular no ponto. O ponto, né, o valor de x é igual a 1. E esse coeficiente angular aqui diz... está relacionado com a derivada, então é 2 vezes 1, que é igual a 2. Esse é o coeficiente angular da reta no ponto x igual a 1. X também é da relação, menos o valor de P, que é igual a 1. E aí, então, você tem y menos 1 igual a 2x menos 2. Y é igual a 2x menos 2 menos 1. Mais 1, né? Y é igual a 2x menos 1. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função x ao quadrado em x igual a 1. Geometricamente, a gente está falando disso. Eu estou com a minha função x ao quadrado, isso é uma parábola centrada na origem, né? Uma das funções mais fáceis de vocês traçarem gráfico. Elas deviam ser simétricas, essas duas partes. Meu x igual a 1 aqui. Se o x é 1, o y também é 1. Se o x for menos 1, o y é 1 também. Né? Porque está ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 é menos... é 1, positivo, né? E aí, é disso que se trata aqui. Obviamente que eu não consigo, né, fazer isso tocar em um único ponto, né, mas a ideia é essa. Então, aqui eu tenho a função f de x e o coeficiente angular dessa reta nova que eu tracei, né, aplicado na verdade em 1, nesse ponto 1 aqui, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f de x em 1 é justamente esse valor que a gente calculou aqui, esse 2, né?
2 é o coeficiente angular. O coeficiente angular dessa reta que é a tangente ao gráfico da função em x igual a 1. A equação dessa reta é essa aqui, ó. A equação dessa reta é y igual a x ao quadrado, 2x menos 1. Ou, né, equação da reta, você pode fazer isso também como sendo, mas só para não fazer confusão aqui, que eu já tenho uma f de x ali, vamos deixar dessa forma, y é igual a 2x menos 1. Ok? E a gente calculasse também para cá, o coeficiente angular, a equação da reta tangente a x igual a menos 1, só para a gente ver uma outra reta, né, só para indicar que não é a mesma reta, né, que vai ter uma inclinação diferente. Tem espaço? Tem espaço. Vou fazer aqui embaixo. Vou tentar usar esse. Aqui, tá, vamos pegar o ponto, né? Pegar o ponto menos 1. Gente, esse pincel é horrível demais. Que medo. Tá novinho, o negócio nem... Oh. Nem vai aparecer pra vocês aí, eu não tô tirando do... Que negócio já veio seco. Ah, esse aqui tá melhor. Menos 1 e f de menos 1. A equação da reta, por definição nesse caso, vai ser a f de menos 1, né, aplicada na função. A gente está pegando essa relação aqui, ó, y menos f de p. F de p é a aplicação da função no ponto. Então é x ao quadrado no ponto. No ponto, né, esse ponto aqui. Nesse caso, o valor de x é menos 1, então x ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 é 1 positivo, né? Que multiplica agora a derivada aplicada no ponto também. Derivada é 2x aplicada no ponto. Menos 1, né? Menos 1 vezes 2, ou 2 vezes menos 1 é menos 2. Que multiplica x menos... Agora, isso daqui fica... o valor fica menos 1, que fica mais 1, então. Y vai ser igual a menos 1, que multiplica... Gente, esse pincel é horrível. Parece que tá... Vou jogar isso fora. Menos 2x menos 2, né? Menos 1 também, né? A diferença é que essa equação, né, de reta vai ter coeficiente angular igual a menos 2, né? Essa reta tem coeficiente angular menos 2, então significa que a inclinação dela é diferente. Mas só fazendo aqui então a reta, eu vou ter uma reta, né, tangente aqui, obviamente, que não saiu como eu queria, para 100% do gráfico. Mas a ideia é ter uma reta que intercepte o gráfico da função nesse ponto aqui e seja tangente às demais partes, né? Mas é difícil de fazer isso. Depois eu acho que eu tenho até umas figuras que eu posso mostrar para vocês com essa ideia.
Associado, mas nem os livros, né? A gente tem essa. Teria que aproximar muito, muito, dar um zoom assim de várias vezes para poder ver exatamente essa parte. E que mais? Então, isso que a gente definiu é equação da reta, baseado na informação que a gente definiu na informação nova. Né? Na informação nova, que é a informação de derivada. Porque essa derivada que a gente definiu nada mais é que o coeficiente angular de uma reta tangente. Né? Se eu tenho informação do coeficiente angular da reta, se eu tenho o ponto onde a tangência acontece, eu consigo então definir a equação dessa reta, da reta tangente. Observa aqui, a gente partiu de uma informação inicial, a função. A função é x ao quadrado. Gráfico de x ao quadrado é a parábola. E a informação adicional que a gente está incluindo aqui é retas que são tangentes ao gráfico dessa função em pontos específicos, no ponto 1 e no ponto menos 1 e 1. Tá? Com base nessas duas informações, eu consigo traçar retas tangentes ao gráfico da função nesses pontos, né? No ponto 1 e 1 e no ponto menos 1 e 1. Eu sei que ao derivar a função, x ao quadrado, eu defino o coeficiente angular da reta tangente, dessa reta que está em preto aqui, das duas. Né? Se eu derivo a função e aplico no ponto, eu estou pegando o coeficiente angular da reta naquele ponto. Ok? Se eu tenho o coeficiente angular e eu tenho o ponto definido, eu consigo determinar exatamente a equação dessa reta tangente. Então as informações aí que foram adicionadas são justamente essas. Tá? A derivada definindo o coeficiente angular da reta tangente. E essa derivada ela é baseada na função, né? Na função que gera esse gráfico, que é a parábola. E a informação que é acrescentada aí é que eu consigo, se eu tenho o coeficiente angular dessa reta, né? Se eu derivo, eu encontro o coeficiente angular. Se eu tenho o coeficiente angular, eu consigo, e eu tenho os dois pontos, né? O ponto onde a tangência acontece, então eu consigo definir o coeficiente angular, ou a equação da reta tangente. Né? Foi isso que a gente fez, baseado nessa relação agora de equação de reta. Equação de reta, né? Não é de reta tangente, equação de reta. Se torna a equação da reta tangente justamente porque a gente está utilizando a informação de derivada. Tá? Vai ser a tangente ao gráfico de x ao quadrado. Tá. Eu não sei se é suficiente para vocês essa informação, esse exemplo, mas a gente pode pegar reta tangente, né? Mas aí tem algumas outras funções que eu quero abordar aqui com vocês. A função do primeiro grau, a função é a função x, né? X ao quadrado igual a x. A gente vai derivar essa função, certo? E aí derivar essa função significa que eu estou fazendo a aplicação do limite, né? Quando x tende a p, para minha função f de x menos f de p
nesse caso tem que usar a f de fazer o h tender a zero para f de x mais h menos a f de p f de x. Aqui não vou ter aplicação em ponto, né? Dividido por h. E aí, então, fazendo as devidas substituições, f de x mais h, né, é o incremento em que? Na função x, na variável x. Então, isso simplesmente fica x mais h, ok? Menos a f de x é x. Isso tudo dividido por h. Olha, esse limite, então, quando h tender a zero, vai ser o quê? Esses aqui cancelam, né? X menos x é x, e aí eu tenho h dividido por h. Não vou fazer a aplicação do limite ainda, né? Porque senão vai zerar. O que eu vou fazer é a divisão. H dividido por h é igual a 1. E o limite de 1, quando h tende a zero, é o próprio 1. E aí? Nesse caso, você derivou uma função, a função x, e encontrou um valor numérico para essa derivada. Observa que isso não expressa, né, eu falei para vocês que ao derivar uma função, eu não estaria expressando o coeficiente angular. Eu não estaria definindo o coeficiente angular da reta tangente, né? Eu estaria definindo uma função. Falei. Mas nesse caso em específico, o que a gente encontrou aqui? Encontrou um valor numérico. E esse valor numérico ele representa o coeficiente angular, mas para uma infinidade de pontos, né? E é por isso que, se você fizer uma associação, por exemplo, com o gráfico de x ao quadrado, qualquer ponto daquele lá, à medida que você for traçar reta, você vai ter uma diferença, se você for traçar retas tangentes, né? Aqueles dois casos lá do menos 1 e do 1, em que, obviamente, os coeficientes angulares daquelas duas retas eram contrários, expressa bem essa ideia. É por isso que quando a gente, né, define derivada para aquele tipo de função, eu encontro um 2x, por exemplo. Né? Encontrei 2x lá. E aí, dependendo do valor de x, as retas tangentes vão ter inclinações diferentes. Né? Se o x for menos 1, por exemplo, no caso, o coeficiente angular se torna menos 2. Se o x for 1, o resultado para coeficiente angular é 2. Mas olha o que acontece, por exemplo, para essa função aqui. Né? Nessa função, eu tenho uma função do primeiro grau, obviamente, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Né? E essa função em específico, ela vai produzir gráfico centrado na origem, né? Uma reta que passa pela origem e divide o plano cartesiano em duas partes, né? Duas partes iguais. Eu passo aqui, né?
Assim, se a gente for pensar em qualquer ponto dessa reta, se a gente for pensar como é que eu traço reta tangente a uma reta? A inclinação, né, para essa reta, e aí a gente está pensando na inclinação da reta, né, da reta tangente. Né? Qualquer ponto que eu traçar aqui, na verdade, vai coincidir. Né, em qualquer ponto desse que eu traçar uma reta tangente, isso aqui vai coincidir com a própria com o próprio gráfico da função f de x, que tem coeficiente angular igual a 1. Tá? Como se eu fosse traçar uma reta tangente aqui, mas essa reta tangente é o próprio gráfico da função f de x. Tá? Isso para qualquer ponto. Tá? Qualquer ponto que você tome aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, quando você traçar a reta tangente, na verdade você vai ter a coincidência dessa reta tangente com o gráfico da função f de x. É a mesma coisa. Tá? E aí, é por isso que você encontra esse valor numérico de inclinação de reta igual a 1, que ele é constante, ele não vai variar para nenhum dos pontos. Diferente, por exemplo, no gráfico de x ao quadrado, que dependendo do valor de x, a inclinação da reta vai alterando. Tá? Para uma outra função, vamos pegar uma função constante agora. F de x é igual a 2, por exemplo. Né? Tanto que a gente estava com x ao quadrado, veio para o x, agora está pegando um f de x igual a 2. A função constante, né? F de x igual a 2. E a gente quer a derivada dessa função. A derivada dessa função é o limite quando h tende a zero para f de x mais h menos a f de x dividido por h. Certo? Isso é igual. Observa que esse incremento para essa função ele não existe, porque isso aqui é como se eu estivesse fazendo uma substituição aonde aparece x, tá? Só que nessa função não tem x, então isso permanece constante, isso é 2 menos 2, ainda não apliquei o limite, dividido por h. Certo? Aqui a f de x é o próprio 2, então 2 menos 2 é igual a 0 dividido por h. Observa que eu ainda não apliquei o limite. Tá? Se eu aplicar o limite eu tenho um problema, mas o problema resolve quando eu fizer a divisão. 0 dividido por h é 0. E aí agora sim eu aplico o limite quando h tender a 0 para 0. Agora, esse limite é o próprio 0. Certo? Ficou até engraçado. Ou seja, coeficiente angular igual a 0 significa que ele é paralelo ao eixo do eixo x.
né? E é justamente isso que acontece, né? Na altura do 2 é uma função constante, então o gráfico dessa função vai ser algo desse tipo, né? Valor de x, valor de y constante, o que está variando são os valores de x, mas não importa o valor que você defina para x, o resultado já está definido em y, é sempre igual a 2, né? E aí, se você associa a ideia de derivada aqui, o que acontece? Né? Tem que traçar uma reta tangente a esse ponto, a esse ponto, a esse ponto. Para cada ponto que você traçar, a reta tangente ela vai também coincidir com o coeficiente, vai coincidir com o gráfico da função f de x ao quadrado igual a 2. F de x igual a 2. F de x ao quadrado, onde tem esse quadrado. Que é uma constante. E o coeficiente angular, para essa reta, ele é nulo. Se você fizer por aquela relação, né, de variação de x, por exemplo, pegando 1 e pegando o valor 2 e pegando aqui um outro ponto, menos 1 e 2 também, né? Sei lá, não, vamos pegar um 2, só para não dizer que foi coincidência. Coeficiente angular, né, pelo aquele método lá de fazer subtrações. A variação do y é 2, né? 2 constantes sempre, menos 2 então, né? E aí daqui você já conclui que vai dar sempre 0, porque você vai ter sempre a divisão de 0 por 0. A subtração, né? Do valor 2 menos 2. Dividido por, né? Aqui, tanto faz se pegar um quanto o outro, né? Que o resultado ali vai ser dividido por 0. Só para não ficar com aqueles sinais. Dividido por menos 3, que dá 0, né? Coeficiente angular nulo para essa reta, tá? E a mesma ideia que a gente verifica fazendo né, por meio do cálculo de limite, né, com a ideia de derivada associada. Certo? Então, a gente já tem 3 informações aí. 3 informações que eu quero que vocês tenham em mente. A primeira informação. Quando você deriva uma função e encontra uma outra função, o que isso está significando? Que dependendo do valor do x que você substituir nessa derivada, você vai ter diferentes inclinações de retas tangentes, certo? Diferentes inclinações de retas tangentes, que é aquele caso lá, por exemplo, né? Sei lá, vamos pegar uma função qualquer aqui e uma curva bem... Se eu pego esse ponto, eu tenho essa inclinação. Se eu pego um ponto mais aqui, eu vou ter essa inclinação. Se eu pego um ponto mais aqui, eu vou ter essa inclinação de reta. Se eu pego um ponto mais aqui, eu vou ter essa inclinação de reta tangente. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Dependendo do ponto em que você estiver trabalhando, né, você vai criar situações, né, você vai definir retas tangentes, né? Essas retas tangentes têm coeficientes angulares, obviamente, diferentes, baseado no valor de x. Isso vai acontecer quando você fizer a derivada da função f de x e encontrar uma função, né? Uma outra função aqui. Por exemplo, no caso da função, a função era a função x ao quadrado, vamos trabalhar com essa função x ao quadrado. Função x ao quadrado, você derivou e encontrou a f de x ao quadrado. O resultado para essa derivada é igual a 2x. Baseado nessa informação, você tem o seguinte. Quem que vai definir o coeficiente angular para as retas todas que eu vou produzir vai ser justamente o valor do x. Tá? Porque o x define o coeficiente angular da reta num ponto específico. Se eu quero
coeficiente angular da reta que toca o gráfico, da reta tangente que toca o gráfico da função em 0, por exemplo, é o 0 que vai definir esse valor de coeficiente angular de reta. Né? Se eu quero coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a menos 3. Esse menos 3 é que vai definir, então, o coeficiente angular da reta, baseado nessa informação de derivada. Isso é um ponto. Tá? Quando eu encontro derivada como sendo uma função. Para a função do primeiro grau, né? No caso, para a nossa f de x, por exemplo, você sempre vai encontrar um coeficiente angular numérico. Esse coeficiente vai estar definido, né? Já vai ter definido, porque o gráfico da função do primeiro grau vai ser uma reta, né? E qualquer valor, né, qualquer ponto sobre essa reta, quando você for definir tangência, a reta tangente vai, na verdade, ser a própria reta, vai ser a própria função que gerou esse gráfico, né? É porque você está trabalhando com uma reta. Aí não tem como eu traçar uma reta tangente a uma reta. Elas são iguais, elas coincidem, né? Então, o gráfico dessa função é, na verdade, também... essa função é, na verdade, a equação geral dessa reta. Se pedir a equação da reta tangente ao gráfico de uma função do primeiro grau, você vai ter a própria função, certo? E aí, se a função é constante, acontece basicamente a mesma coisa. Só que o coeficiente angular dessa reta vai ser nulo, vai ser 0. Por quê? Né? Se você está pegando pontos e for traçar retas tangentes, isso aqui é também uma reta, né? O gráfico da função constante é uma reta que é paralela, ao eixo x, paralela ao eixo x, né? Mas se é uma reta, se eu for definir tangência aqui, eu vou estar, na verdade, pegando a própria reta que é gráfico, né, da função. E aí o coeficiente angular disso, o coeficiente angular de uma reta paralela ao eixo x, é sempre igual a 0, não tem inclinação nenhuma, né? É 0 sempre esse coeficiente angular. Ok? E aí, com base nessas informações, nisso que a gente viu até agora, eu acho que é suficiente para a aula de hoje. Né? Na aula de sexta-feira, que é uma aula mais longa, a gente vai ter mais tempo para trabalhar outras situações. Eu tenho que ver, porque eu não sei se eu separei a unidade de derivadas como sendo essa parte introdutória só usando o limite. E aí, se for isso, eu não tenho muita coisa que ver aqui, não. É só exatamente isso. Gente, o que está acontecendo? Mas eu vou olhar direitinho, tá? E aí, na sequência, a gente vai, então, trabalhar com as regras, eu não sei se eu coloquei as regras na outra unidade, as propriedades de derivadas. E aí é quando as coisas, né, facilitam, que a gente foge dessa ideia de usar limite para calcular derivadas, por exemplo. Tá? Mas aí na sexta-feira, então, a gente tem uma aula, a gente pode fazer mais exercícios, né? Ou então já partir para a questão das propriedades. Né? Só preciso olhar o plano direitinho para ver como é que eu defini lá, para não fazer confusão. É porque, baseado nessa estrutura de unidade, é que eu defini a questão das listas de exercício, tá? Então, eu vou ver se eu tenho que fazer uma lista só de derivada usando a ideia de limite,
equação de reta, que é essa primeira parte que a gente pegou aqui já também, nesse ganchinho. Mas eu vou definir, ainda não vai ser na sexta-feira, né, a lista, né, de derivadas dessa primeira unidade, ainda não, tá? A gente vai ter mais uma aula ou duas, né? Acho mais duas aulas, e aí a gente define uma lista de exercícios. Tá ok? Então, senhores, até a próxima. Espero que tenham façam um bom proveito dessa aula, né? É um conceito bem mais tranquilo, né, em relação ao... Embora eu use a ideia de limite, mas é mais elementar, é mais básico, tá? Porque para as funções mais complexas, aquelas funções maiores, a gente não vai utilizar essa ideia de limite, não, tá? A gente pega esses exemplos mais elementares, embora, né, seja possível fazer, tá? Mas a gente perde muito tempo trabalhando com funções mais complexas. Se a gente for utilizar essa ideia de limite, a gente vai perder muito tempo e pensando numa estratégia para tentar fazer aquelas modificações para dar certo, tá? E sendo que, né, por outras regras, por outros passos, isso se torna bem mais simples, tá? Então é isso, senhores. Na próxima aula a gente continua. Grande abraço a todos. Boa aula para vocês. Quer dizer, não adianta falar boa aula no final da aula. Tinha que ter falado no início, né? Mas tudo bem. Até a próxima, gente.